Oi, Fala que galerinha eu do tô falando. YouTube! Oi, galerinha do YouTube, tudo bem? Já deixa o seu like, se inscreva no canal e deixa o seu Inscreva comentário. no canal, ative o sininho. Clica no E sininho. prestem bem atenção Tia, na me aula. explica o que tá acontecendo. Vamos lá então, gente. Desliguem aí o microfone de vocês. Galerinha. Lá na página 22, nós vamos falar de dois casos especiais de potência. Inscreva em meta de 50 mil likes. O expoente 0 e o expoente 1. Menos 49. E traz aí, ó. Viu isso? Todo número elevado ao expoente 1, a resposta vai ser esse próprio número. Ou seja, a minha base é 8, o expoente é 1, a resposta é sempre a minha base, tá? Todo número elevado ao expoente 1, a resposta vai ser ele mesmo, tá? Qualquer número elevado ao expoente 1, a resposta vai ser ele mesmo, tá? Então, o expoente 1, qualquer número elevado a ele, elevado a 1, a resposta vai ser ele mesmo. Embaixo ele traz um quadro que ele explica como que chegou nisso aí. Ele traz desde a potência aqui, ó, a base é 2. Sempre que a base for 2, for diminuindo os expoentes, a resposta vai sendo diminuída pela metade. Ou 3 aqui, né? 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 elevado à sexta potência, pessoal, nós temos aqui que é 64 a resposta. É isso aqui, ó. O 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes o 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a base que vai multiplicar a quantidade de vezes que tem no expoente. Então, a base 2 vai se multiplicando aqui 6 vezes o número 2. Isso aqui dá 64. Sempre que diminui o expoente, a resposta aqui diminui pela metade. Ó, se eu fizer 2 elevado à quinta, é só isso aqui, ó, é só o 2 5 vezes. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32, ou seja, é a metade de 64. Sempre que a base for 2, diminui um expoente, a resposta vai ser a metade. Então, qual vai ser a resposta de 2 elevado à quarta? Dá 2 elevado à quarta potência, só de olhar. Eu sei que 2 elevado a 5 é 32. 2 elevado à quarta, então, vai ser quanto? A Maria Eduarda disse 16. 2 elevado à quarta, então é 16, porque ó, é a metade do 32. Então, 2 elevado ao cubo é quanto? 8. 2 elevado ao quadrado. 4. 2 elevado a 2. 2 elevado a 0, então vai ser quanto 2 elevado a 0? 0. 0? É qual? Sempre dividido por 2, ó. É sempre a metade. 2. Ó. 1, tá? Então aqui, ó, é 1 a resposta, tá? Observa. Isso é para demonstrar como que ele chegou que 2 elevado a 1 é ele mesmo, é a base, tá? Então nós temos que quando o expoente for 1, a resposta é a base. E quando o expoente for 0, aqui nesse caso, ó, quando eu tiver o meu expoente 0, é sempre 1, tá? Quando o expoente 0, ó, a resposta é sempre 1. Ó, a gente não fez 2 elevado a 0, ó, seguindo a sequência. Não é sempre quando diminui o expoente, a resposta cai pela metade, divide, 2 cai pela metade. Então, se 2 elevado a 1 é 2, porque quando o expoente é 1, a base, 2 elevado a 0 é 1. Divide aqui por 2, tá? Então, tem uma regrinha que está dizendo aí no quadradinho rosa no livro. Todo número elevado a 0
é igual a 1, desde que não seja o zero, tá? Tá bem assim, ó. Qualquer número natural diferente de zero elevado ao expoente zero é igual a 1. Menos isso aqui, ó. Tá? Isso aqui ainda não se sabe, é um valor indeterminado. Algumas pessoas falam que é zero, alguns autores falam que é 1. Então, é um valor indeterminado, tá? Então, a resposta aqui, ó, todo número elevado a zero, a resposta é 1, tá? Qualquer número, a resposta é sempre 1. Qualquer número cujo expoente seja zero, é 1. Desde que não seja a base zero. Tá? Então, o expoente 1 e o expoente 0, tá? Olha aqui como que ele chegou. Quando eu estou fazendo com a base é 2, a resposta continua e o expoente sempre divide por 2. É só para explicar como que ele chegou nisso aqui, ó. 2 elevado a 1 é 2 e 2 elevado a 0 é 1. Sempre, quando eu tenho uma base a 1, a resposta vai ser a base. 2 elevado a 1, a resposta é 2. Eu tenho uma base, qualquer base, o expoente é 0, a resposta é sempre 1. Tá? Olha o outro exemplo que ele trouxe aí, ó. Na página 23. Ele traz a mesma coisa, só que agora ele traz com a base 3. Ó, 3 elevado a 6, aí ele vem e faz 3 elevado a 5, quarta ao cubo. Gente, se aqui a base era 2, dividia por 2, a base é 3, então vai dividir por quanto cada resultado? Divide por quanto para chegar no próximo resultado aqui? Só um macetezinho, explicar como que ele chegou, que todo número elevado a 1 é ele mesmo e todo número elevado a 0 é 1. Tá? A base é 3, então eu vou dividir o resultado da minha potência por 3. Aí a potência que tem um expoente menor, ó, diminuiu 1 no expoente, a resposta vai ser dividida por 3. Tá? Que aqui dá 243. Aí aqui vai dividir por 3, ó, o expoente era 5, agora é 4. A resposta do 5, eu vou dividir por 3, eu acho a resposta do expoente 4, que dá 81. Só para mostrar que como ele chega nesse aqui que a gente quer ver, ó. Dá 27. Aqui, ó, vou dividir por 3. Aqui dá 9. Aqui, dividir por 3. Por 3, aqui dá 1. Chegou no que a gente está vendo, ó. Ó. Uma base, o expoente é 1, a resposta é o próprio número, a própria base. A base, o expoente é 0, a resposta é 1, tá? Então, independente de qual seja a base, se o expoente é 1, a resposta é a própria base. Se o expoente é 0, a resposta é 1, tá? Ó, 3 elevado a 1, a resposta vai ser o 3, é a base. 3 elevado a 0, a resposta é 1, tá? É só para identificar como que ele chegou nisso aqui, ó. Para mostrar que qualquer número, quando for elevado a 1, a resposta vai ser ele mesmo. E quando for elevado a 0, a resposta vai ser 1. Tá? Qualquer número. Ó, por exemplo, eu tenho 529 elevado a 1. Eu tenho aqui 14 elevado a 0. Eu tenho 9 elevado a 0. Eu tenho 17 elevado a 1. E eu tenho 15 elevado a 0. Vamos lá. Qual vai ser a resposta de 529 elevado a 1? A potência é 1. Olha lá. 529 elevado a 1. 529, gente. É uma vez só. Porque a potência, a gente não viu o que acontece isso aqui, ó. A base vai aparecer aqui se multiplicando a quantidade de vezes que tem o expoente. O expoente, nesse exemplo aqui, né? 3, então o 2 apareceu 3 vezes.
a mesma coisa. A base vai aparecer a quantidade de vezes que tem no expoente. O expoente é 1, então a base vai aparecer só uma vez. Tá? 14 elevado a 0 é quanto? 1. Número, qualquer base elevada a 0 é 1. Então, 9 elevado a 0 também é 1. 17 elevado a 1. 17. 17. E 15 elevado a 0. 1. São os dois casos especiais. Tá? Sempre que o expoente for 1, a resposta vai ser a própria base. Quando o expoente for 0, a resposta é 1. Isso aqui, ó, um outro caso, não lembro se a gente falou. A minha base é 0. Isso aqui a gente falou. E o expoente pode ser qualquer número, ó. Qual vai ser a resposta quando a base é 0? 0. 0, gente, porque não seria o 0 aqui multiplicado 8 vezes no expoente? Então, 0 vezes 0 vezes 0 é sempre 0, tá? Quando a base for 0, o expoente pode ser qualquer coisa, que a resposta é 0. Agora, quando o expoente for 0, a base pode ser qualquer coisa, que a resposta vai ser sempre, tá? Então, ó, são os dois casos especiais. Vamos fazer aqui um resumão aqui do que a gente viu, ó. Eu tô caído. A gente viu aqui as questões de potência até agora. Ó, aparece assim, a base vai aparecer se multiplicando a quantidade de vezes que tem no expoente. Então, potência aparece na forma de produto. Se ele me der o produto, para voltar para a potência eu faço isso, ó. O 2 apareceu quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes 3. Resolvendo, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Aqui, o 3 vai aparecer quantas vezes aqui se multiplicando agora? 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 9 vezes 3, 7. 27. 27 vezes 3 dá 81. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, porque o 2 vai aparecer duas vezes, tá? 4. Então, aqui nós temos cubo, quarta potência, quadrado, segunda potência, tá? A base vai aparecer se multiplicando a quantidade de vezes do expoente. Depois a gente viu lá quando a base é 10. A base é 10. Assim, ó. A base é 10. Como que eu vou fazer a resposta disso? 10 vezes 3? Nunca faz a base vezes o expoente. Nunca. Dá 1000, porque Dá 1000. o expoente lá em cima, se for 10, o expoente lá em cima é só aumentar mais 3 zeros. Só por 3 zeros. Ó, eu vou colocar o número 1, sempre. Se a base for 10, a resposta vai ser o número 1, seguido da quantidade de zeros que tem o expoente. O expoente não é o número 3, então tem que ter aqui, ó, 3 zeros, tá? Olha aqui, a base é 10. Então, a resposta vai ser o número 1. O expoente é 5, então eu vou colocar na frente do 1. 5.000. Tia, eu não tô entendendo direito a aula. A internet tá caindo toda hora. E o que dá para acompanhar? Eu estou gravando a aula, depois eu vou disponibilizar, tá? Então, a gente viu isso aqui, ó. Tá. Agora, se eu tenho isso aqui, ó, pessoal. Com isso aqui na forma de potência de 10, vai ficar como? Vezes as potências de 10 e o expoente 4. 4. Eu posso fazer assim ou eu posso fazer igual você falou. 1 vezes a potência de 10 com o expoente 4. Se for isso aqui, ó. Como que eu coloco isso na forma de
10. Quero simplificar. Fazer o quê? Todos Primeiro podem tem que participar. ver quantas ordens tem. Quantas ordens? Uma, Não. 3. E, Não? João, eu estou simplificando, não arredondando. Ah, tá certo. É isso aí. Eu confundi. Vou simplificar. Eu vou pegar essa parte aqui que não é diferente de 0, 23. Tá. Pela base 10 e vou contar quantos expoentes tem aqui. Quantos zeros tem aqui? 1, Cinco. 2, 3, 4, Cinco. 5. Então, o expoente aqui do 10 é 5. Isso aqui, quando eu estou simplificando. Agora, quando eu estou fazendo isso aqui, ó. Quero arredondar. Agora sim, tá? Esse aqui é simplificar. Tem 7 Simplificar. Agora eu vou ordens. arredondar. Isso. Tem 7 Pra esse aí. ordens. Tem 7 ordens. 7 E o ordens. Eu vou olhar o 4 e vou comparar ele com qual valor? 3,16. 3,16. E o 4 é 3,16. É maior. Então a 4 é potente maior. 10 e o expoente 10. O 7. Expoente é 7. Muito bem. Tá? Se fosse menor, eu ia só tirar 1 aqui da ordem e o expoente aqui no caso ficaria 6. Vamos supor que aqui fosse 2, né? Com 2. Aí é menor que 3,16. Eu tiraria 1 da ordem, aí ficaria 10 elevado à sexta, tá? Se fosse. Aqui é arredondar, aqui é simplificar, tá? Aqui eu passei de um número decimal para uma potência de 10. Eu passei de uma potência de 10 para um número decimal. Aqui eu saí de uma potência para o produto. E quando eu tenho produtos e quero sair e voltar para a potência, como que vai ficar a potência disso aqui? Qual vai ser a base? A base 4. 4, porque foi o que repetiu. E o expoente? 3. 3. Porque, ó, repetiu 3 vezes aqui. Então, o expoente é 3. Até agora a gente viu isso. A gente viu agora também a base é 0. O expoente pode ser qualquer número. A minha resposta vai ser o quê? 0. 0. Quando eu tenho a minha base, qualquer base, vamos colocar aqui um 22, e o expoente é 1, qual vai ser a resposta? É 22. 22. Eu tenho aqui uma base, qualquer base, e o expoente é 0. A resposta vai ser o quê? 0. Cadê? 0. 1. Não. 1. 1. Sempre que o expoente for 0, a resposta é 1. Ah, é verdade. Então, aí foi, ó, mais ou menos um resumão do que a gente viu até agora, tá? Tudo isso, pessoal, a gente vai aplicar juntamente com as outras operações. A gente viu também raiz, né? Vamos fazer aqui. Raiz de 64. Qual é o índice que aparece aqui? Raiz quadrada. Qual é o 2. númerozinho que aparece no isso? Existe, mas não aparece. Então, significa que a raiz de 64 pode ser o quê? Um número 8. elevado a esse 2 tem que dar 64. 8. Então, a raiz de 64 é 8. 8 ao quadrado dá o 64, tá? É um número que elevado ao índice dá o valor que está aqui dentro do radical, tá? Então, qual seria a raiz de 49? 49? É. 7. 7. Por que 7 é raiz de 49? Porque 7 vezes 7 é 49? Isso, porque 7 vezes 7, ou 7 ao quadrado, que é a mesma coisa, é 49, certo? O que vai acontecer agora? A gente vai pegar tudo isso que a gente aprendeu. Potência e raiz
vai colocar junto com as outras operações em uma expressão numérica. Então, nós temos potência e raiz. Depois nós vamos ter multiplicação ou divisão. Vou colocar ou, porque isso parece melhor. Aqui. Ou divisão. Depois, adição ou subtração. A gente agora vai juntar todas essas operações em uma única expressão numérica. Tá? Lembrando que qual que é a prioridade da expressão numérica, pessoal? O que eu resolvo primeiro? A divisão. Não, prioridade. Primeiro, Multiplicação. Colchete. parêntese. Depois do parêntese, colchete. Depois do colchete, a chave. Só que agora, dentro desse parêntese, dentro desse colchete, dentro dessa chave, eu tenho que seguir essa ordem das operações. Tá? Dentro do colchete, eu vou resolver primeiro o que aparecer, potência ou raiz primeiro. Vou resolver multiplicação ou divisão primeiro. E vou resolver adição ou subtração depois. Tá? Então, dentro do parênteses, apareceu potência, raiz, multiplicação e divisão. Primeiro eu resolvo a potência ou a raiz, depois a multiplicação ou a divisão, por último a adição ou subtração. Eliminei o parênteses do colchete. Dentro do colchete eu tenho que observar a ordem das operações. Primeiro potência ou raiz, depois multiplicação ou divisão, depois adição ou subtração. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Se não aparecer colchete, parênteses, colchete ou chave, eu sigo só a ordem das operações. Tá? Olha esse exemplo aqui. Eu tenho 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado multiplicado por 2 menos 8 ao quadrado. Aí, não apareceu nem parênteses, nem chave, nem colchete. Vamos seguir só a ordem das operações. Primeiro, potência ou raiz, depois multiplicação ou divisão e, por último, adição ou subtração. Aqui, eu tenho potência, tenho divisão, tenho multiplicação, tenho adição. O que eu vou resolver primeiro? A divisão. Primeiro, a ordem das operações. Tenho potência, divisão, multiplicação e adição. O que eu resolvo primeiro? Multiplicação. Multiplicação. Aqui, tá escrito aqui, ó. É a primeira Objetivo. coisa. Potência. Ó, olha o que apareceu pra gente. Apareceu potência, apareceu divisão, apareceu adição, apareceu multiplicação e subtração. Vou resolver primeiro a potência. Depois da potência, eu vou fazer a multiplicação ou a divisão, que aparecer na frente. Depois a adição ou a subtração, que aparecer na frente, tá? A prioridade aqui, a primeira coisa, você tem que seguir a ordem das prioridades. Você resolve primeiro. Se você trocar essa ordem, a conta vai dar errada, tá? Primeira coisa é a potência. Vamos resolver as potências. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá quanto? Ao quadrado. Vamos, gente, participem. Quatro ao quadrado? É, É igual a 8. 4 ao não, quadrado. 16 dividido por 2. 16 Pois dividido não, por 16. 2. 16. 4 ao quadrado é 16. Gente, não é 4 4 por vezes 4 é 2. 6. É o 4 Dividido por duas 2. vezes, ó. Tá? Então, vamos colocar aqui. Vamos resolver primeiro a potência. 16 dividido por 2 Ih, não, dá 8. calma, vamos, 8 mais 6. vamos por parte, porque vocês estão aprendendo ainda. Ó, eu ainda tenho outra potência aqui para resolver. Então, eu vou copiar o que eu não vou resolver agora. Mas, quanto que é 6 ao quadrado? 6 ao quadrado. 24.
6 ao 30, quadrado. 36. 6. Ó, vou copiar o que eu não vou mexer ainda. Vezes 12. Menos tem outra potência aqui. Quanto é 8 ao quadrado? 64. 64. Pronto. Resolvi as potências. Depois das potências, eu vou resolver o que primeiro? Agora, depois das potências. Divisão ou multiplicação? Divisão ou multiplicação. Olhando aqui, a divisão apareceu primeiro que a multiplicação, não foi? Então, eu vou resolver Foi. a que apareceu primeiro, tá? Vou fazer aqui, ó. 16 dividido por 2. 8. 8. Mais, ainda nessa adição. Tem uma multiplicação aqui, já posso resolver? Posso, eu estou dentro das prioridades. É divisão ou multiplicação. 36 vezes 2 é 72. 72. Menos o 64. Aí. Fiz a potência primeiro, depois a divisão, depois a multiplicação e agora a adição ou subtração. Apareceu primeiro uma adição, eu faço a adição primeiro. 8 mais 72 dá 80. Esse menos 64 eu vou descer ele aqui, ó. 80 menos 64 vai dar 16. 6. Aí, tá? Seguir a ordem das prioridades. Potência ou raiz primeiro, de acordo com o que for aparecendo. Depois que fiz todas as raízes, eu vou fazer multiplicação ou divisão, de acordo com o que for aparecendo. E depois eu faço adição ou subtração, de acordo com o que for aparecendo. Tá? Não tinha parênteses, nem colchete, nem chave, eu vou seguir apenas a prioridade das operações. Agora observa aqui, ó. Vamos fazer um exemplo onde aparece parênteses, colchete e chave. Eu aqui, ó. 3 elevado à quarta potência, menos 2. Fica raiz de colchete 12 mais parêntese. 2 elevado à quarta potência, menos 3. Fica 2. Fecha o colchete. Vamos lá. Qual é a minha prioridade aqui, pessoal? Agora. 2 menos 3. Não, ó. Agora apareceu o colchete, chave. Parênteses, chave, colchete. O que eu vou resolver primeiro? Parênteses. Parêntese. Então eu vou copiar tudinho aqui, ó. Até chegar lá no parênteses para poder resolver o parênteses. Dentro do parêntese, pessoal, eu tenho o quê? Mais 2 foi de 4, que dá Peraí. 16. Eu resolvo primeiro a potência ou a subtração? Potência. A potência. 2 elevado à quarta potência vai ser o 2 que vai multiplicar 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. 16. O 16 menos o 3. Aí. Eu já eliminei o parêntese? Não. Eu vou ter que Copiei de copiar de novo. novo e ir lá eliminar. Ó, copia até chegar no parêntese. Agora, dentro do parênteses, só tem uma operação. Vamos resolver ela. 16 menos 3 dá quanto? 13. 13. Aí, não preciso mais de parênteses. Já cheguei na resposta do meu parênteses. O restante da expressão. Agora eu tenho o colchete. Né? Eu vou resolver primeiro o colchete antes de resolver aqui de fora. Então, eu vou copiar tudo que tem antes e vou chegar no colchete. Dentro do colchete, nós temos uma adição e uma multiplicação. O que eu resolvo primeiro? Multiplicação. Multiplicação. Então, eu vou copiar essa parte que está antes da multiplicação aqui, ó. E vou resolver essa multiplicação. 13 vezes 2 vai dar quanto? 26. 6. 6. Ó, aí não eliminei o meu colchete, ainda tem uma operação dentro do colchete. Então, eu vou copiar tudo que está antes novamente e
resolver o cochete. Só tem uma operação, vou resolver ela. Quanto que dá 12 mais 26? 38. 38. Pronto, eliminei parênteses, eliminei cochete. O que sobrou aqui agora, ó, eu tenho que seguir a ordem das operações. Eu tenho uma potência, uma subtração e uma multiplicação. O que eu resolvo primeiro? Potência. A potência. Potência. 3 elevado à quarta, gente. É isso aqui, ó. É o 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 81. 27 vezes 3, 81. Eu resolvi a potência. Vamos copiar o restante. Eu tenho agora subtração e multiplicação. O que eu resolvo? Multiplicação. 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 Então, o que está antes da multiplicação, eu vou copiar. E vou resolver essa multiplicação. 2 vezes 38 vai dar 76. Sobrou só uma operação, eu vou resolver ela. 81 menos 76, 5. Essa é a resposta final dessa expressão numérica, tá? Então, eu preciso sempre fazer de acordo com a ordem de prioridades. Parêntese. Aí, dentro dos parênteses, eu vou analisar a prioridade das operações. Potência ou raiz, depois multiplicação ou divisão, depois adição ou subtração. Eliminei os parênteses, vou para o cochete. Dentro do cochete, eu vou observar a ordem das operações. Primeiro, potência ou raiz, depois divisão ou multiplicação, na ordem que for aparecendo, tá? E por último, adição ou subtração. Se tiver chave, vamos para a chave depois do cochete. Aí, dentro da chave, eu vou olhar a ordem das operações, tá? Potência ou raiz, primeiro, na ordem que aparecer. A divisão ou multiplicação depois, na ordem que aparecer. Por último, a adição ou subtração na ordem que aparecer. Eliminei parênteses, eliminei cochete, eliminei chave. Eu vou observar o que sobrou, só a ordem das operações, tá? Primeiro, potência ou raiz, na ordem que aparecer. Depois, divisão ou multiplicação, na ordem que aparecer. E, por último, adição ou subtração, na ordem que aparecer. Seguindo essas prioridades, não tem como dar errado. Faz o passo a passo, gente. Copia até chegar onde você tem que resolver. Tudo até eliminar tudo, porque aí dá certinho, não tem como errar, tá? Ainda não tá na hora de fazer direto, porque vocês ainda estão pegando o ritmo, tá bom? Alguma dúvida, pessoas? Oi. Agora nós devemos fazer a expressão com raiz e potência, né? Sim, nesse exemplo aqui apareceu só a potência, né? Ainda não tem. Acho que nem nos exercícios ele trouxe algum com raiz, tá?